Olá pessoal, bem-vindos a mais um de Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pelas coberturas dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que é sobre como as eleições na Venezuela podem afetar os seus investimentos. Caramba, eleições na Venezuela afetando meus investimentos, como assim? Então vamos lá. Então não deixe de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, manda aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Tá. Antes de mais nada, é importante entender, eu até coloquei aqui um disclaimer no início do relatório, né, do documento, falando que isso aqui é um relatório temático, né? Os relatórios que a gente publica aqui geralmente manda você comprar a empresa A, vender a empresa B, manter a empresa C. Esse aqui ele é um relatório temático. A gente vai discutir um assunto que pode se materializar ou não, e que os impactos eles são assim muito mais sobre a indústria e sobre as perspectivas, e elas só devem impactar as empresas num segundo momento, né? Mas eu acho que é um racional bem interessante, que dependendo do cenário, isso com certeza vai ser discutido, assim, eu diria até que a nível global, né? Vamos lá. Para quem não sabe, nesse domingo vai acontecer as eleições presidenciais da Venezuela, tá bom? Eh, e eu acho que o setor de petróleo, ele está acompanhando esse evento de perto, tá. E por que isso? Né, eu coloco isso aqui uma das primeiras coisas que eu coloco aqui é o seguinte, a Venezuela, como a gente sabe, é um país complicado, é uma ditadura, então, assim, acreditar no giro democrático é algo difícil, né. Então eu deixo bem claro que isso aqui não é o cenário base, mas eu acho que existem alguns fatores que devem ser levados em consideração, que pode ser que esse cenário se materialize. Caso ele não se materialize, cara, esqueçam que você viu esse vídeo, desprezem completamente o relatório que eu escrevi, porque tudo vai continuar como é, mas caso isso não aconteça, caso, digamos assim, o melhor dos cenários aconteça e o chavismo deixe o poder, a gente, eu acho que esse relatório vai ter, assim, uma boa validade, tá. Então vamos começar pelos fatos, né. Como eu já falei, a gente vai ter as eleições, né, e quando a gente acompanha o as intenções de voto, a oposição ela tá com de 50 a 70% de intenção de voto, tá, em relação à situação que é o Nicolás Maduro. Tá, então assim, para cada 7 venezuelanos, 6 devem votar na oposição. Então aqui tem os dados, né, tem algumas informações, e é uma eleição muito plebiscitária, né, uma eleição, assim, com muito engajamento. Então, aparentemente, tem um gráfico que eu coloquei aqui, eu mostro aqui também que as intenções de voto aqui, ao longo do ano, saíram de 7 a 12% no Maduro, mas assim, quase 90% da população tem o interesse de ir às urnas, tá. Então, como comentei, é uma coisa complicada, porque por Venezuela, por tudo que aconteceu, quem quiser mais detalhes, leiam aqui o relatório. Mas qual é o principal ponto aqui, né, por que que essa eleição é diferente das outras, né. Além dessa proporção entre, o candidato A e o candidato B, é muito importante observar a Venezuela no contexto geopolítico, né. Boa parte da estrutura política da Venezuela, ela foi suportada por parceiros externos, né, e desses principais parceiros externos foi Cuba e também a Rússia, né. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais lá na frente, né. E por que que essas eleições, elas são importantes? Porque caso exista o giro democrático, né, esse novo governo, ele vai ter que demonstrar serviço, ele vai ter que se mostrar válido para a população e etc e tal. E essa validação, né, e essa recuperação econômica, ela necessariamente vai ter que vir pelo setor de petróleo, tá bom? Aí aqui eu coloquei alguns dados, que é o seguinte, aqui tem os dados referentes às pesquisas eleitorais e como é que a população está pensando em relação a isso, mas é importante ter em mente que o quê? Primeiro, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a Arábia Saudita. A gente está falando aí de mais de 300 bilhões de barris. Ela faz parte da OPEP, que são os países produtores de petróleo, e perceba
que desde 2005, há 20 anos já praticamente, a oferta, né, a produção, de petróleo dos países da OPEP, eles ficaram entre 34 e 35 milhões de barris ao dia. Os países não OPEP, ou seja, os países que não são da OPEP, Estados Unidos, Canadá, Europa como um todo, eles aumentaram essa produção desde 2005 em 23 milhões de barris por dia, tá? Mesmo com uma reserva 2,5 2 vezes e meia menor do que os países, que são da OPEP, tá? E o que que eu quero dizer com isso? É que se você tem uma reserva 2,5 vezes maior do que os países que não são da OPEP, eles não aumentam essa oferta porque eles não querem. Não à toa eles são um cartel. Então em 2005, a Venezuela produzia 3,3 milhões de barris ao dia, né. Produzia até mais ali em 98, 99, mas enfim. E hoje eles produzem 60 mil barris por dia, tá. Então assim, a produção caiu, foi praticamente dividida por 3 ou 4 vezes aqui, né. E aqui olha que interessante, ao longo dos anos em que aconteceu essa queda da produção da Venezuela, essa produção ela foi reposta exatamente pelos membros da OPEP. Então, assim, a OPEP, ela é muito amiga, né. Então, assim, enquanto a Venezuela estava convulsionando, a OPEP ela cobriu essa produção que estava caindo. Então, assim, os membros da OPEP, o que antes era uma produção, uma cota destinada à Venezuela, eles simplesmente repuseram essa essa cota, né. Então, olha só, como eu comentei aqui, Venezuela com a maior reserva petrolífera, e aqui eu coloquei em comparação o Brasil, né. Isso aqui, apesar do anuário estatístico ser de 2023, ele geralmente reporta os dados de 2 anos antes, tá, então por isso que tem esse lag aqui. Então perceba que a Venezuela tem 303 bilhões de barris, enquanto que o Brasil tem só 11. Então isso aqui mostra o quê? Que a Venezuela hoje ela é sancionada, os problemas que tiveram lá atrás, econômicos, fez com que geralmente os cérebros pensantes saíssem do país, né. Então, assim, se você tem alguma formação, se você tem algum dinheiro, algum patrimônio, você já está fora da Venezuela há muito tempo, né. Então, assim, se você fazia parte da elite, você era um empresário, enfim, você já está nos Estados Unidos e Europa. Assim, infelizmente, quem não tem tantas condições atravessou aí via a pé para o Brasil e para os outros países da América do Sul. Então o que eu quero dizer mostrar aqui é o seguinte, é que se se a Venezuela quiser se recuperar, ela precisa investir no setor de petróleo. Ela tem a maior reserva do mundo, já produziu 3, 4 vezes mais do que ela produz hoje, então ela precisa passar por um processo de recuperação dessa produção. Os países não OPEP como comentei mais cedo, a produção cresceu demais, ó, saiu de 46 milhões de barris em 2005 para quase 70 milhões de barris por dia. E por que que essa produção cresceu tanto? Foi principalmente por causa dos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Estados Unidos e Canadá foi muito por causa lá de uma nova tecnologia, né, o shale gas, aquela coisa toda. No Brasil foi por causa do pré-sal, tá? A produção do Brasil cresceu bastante por causa de uma nova descoberta. Então, perceba que esses países, eles aumentaram a sua produção por causa de uma nova tecnologia, né, por causa de uma nova técnica, mas também por causa, de uma nova reserva que foi descoberta. No caso da Venezuela, não. O petróleo já está lá, ele já está descoberto, ele só precisa ser, digamos assim, bem tratado. Não é que então assim, a Venezuela, ela tem muito potencial para aumentar a sua produção. E a tese, ela vai muito nessa direção. Como ela tem uma reserva muito grande, ou se ela tiver que se recuperar, já falei aqui 3 ou 4 vezes, vai ser via petróleo, tá. Então aqui, talvez seja o trecho mais pretensioso aqui desse documento, que é a questão da geopolítica. Como eu comentei mais cedo, a Rússia, ela suporta o atual regime, da Venezuela, em parte, não é porque eles são grandes amigos de esquerda ou qualquer coisa assim, mas porque a Rússia tem o interesse em fazer com que a Venezuela não retorne com a sua oferta, tá bom? Então, a manutenção do regime do jeito que as coisas estão hoje, faz todo sentido para a Rússia, né. E sendo que a Rússia hoje está envolvida com outras questões, né, a invasão da Ucrânia, coisas assim. E do outro lado você tem os Estados Unidos.
Qual é a grande questão aqui dos Estados Unidos? Ele é um país que hoje está com a inflação alta, está com juros altos, né, então você ter um golpe no preço do petróleo para $100, 100, $120, $130, cara, isso seria um risco máximo para uma economia que está sofrendo com juros altos e coisas assim. Então, ter a Venezuela se redemocratizando e recuperando a sua produção seria muito bem-vinda, tá. Então, então o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: cada jornal vai dizer uma coisa, mas parece que os Estados Unidos, até por não estar envolvido com uma guerra diretamente como a Rússia, eles estão ali articulando essa transição democrática, né. Existe um interesse externo em fazer com que a Venezuela se redemocratize e coloque a sua indústria de petróleo para funcionar. Tá? Uma coisa interessante que, enfim, é curioso falar sobre os Estados Unidos é que não sei se vocês já perceberam, mas sempre que existe algum evento que pode trazer ali uma disrupção, no que diz respeito à oferta de petróleo, ele manda ali algumas toneladas de democracia no formato de um porta-aviões, né. Aconteceu quando teve a invasão lá em Israel, né, do Hamas, quando o próprio Nicolás Maduro falou que queria, invadir a Guiana, é mais barato para os Estados Unidos mandar um porta-avião do que pagar 5, $10 a mais por barril todos os dias ao longo de não sei quanto tempo, entendeu? Então, assim, os Estados Unidos ele é muito interessado em fazer com que a oferta global de petróleo aumente, para que o preço do petróleo fique num patamar razoável, né, não fique aí mais de então percebam que mesmo com China desacelerando, taxa de juros alta, isso e aquilo, o preço do petróleo está em $85. Quando a gente olha para a curva está dizendo que o preço do petróleo só vai arrefecer lá para quase 2030, né. Esse preço de longo prazo que está ali dentro da curva do petróleo é quando, a oferta e a demanda vão estar plenamente equilibradas, tá. Então, assim, se você tem um país com as reservas do tamanho da Venezuela, com certeza corre até o risco desse preço de longo prazo até ceder um pouco, tá. E eu coloco aqui ao longo do documento também que essa recuperação da produção não seria virar a chavinha, não seria de uma hora para outra, seria um processo de anos, mas é um processo que seria muito bem-vindo, exatamente porque o aumento da produção não dependeria de novas reservas e não dependeria da descoberta de uma tecnologia miraculosa que vai fazer com que o aumento da produção aumente, né, o aumento da produção se materialize. E sim, simplesmente pegar aquilo que já existe, trabalhar, investir, trazer profissional e, aumentar a produção consequentemente, tá. Então, eu acho que pelo menos aqui claro, é um artigo aqui muito pretensioso, né, achar que eu sou um grande especialista em geopolítica, mas assim, lendo e as coisas também não são declaradas, né, então assim, muita coisa é interpretação de especialistas e coisas assim. Então eu acho que esse desenho aqui está muito claro, né, da importância que vai aconte das eleições que vão acontecer nesse domingo, né. Inclusive faria alguns jornais dizem até que está sendo aí um acordo para que à medida que os chavistas saem do poder, eles nem sequer sejam, processados ou demandados ou coisas assim, né, para "Ó, você sai em paz, fica tudo legal e você ganha uma aposentadoria bacana aí com a grana que você já catou", né. Então, essa é uma outra possibilidade. Então olhando para as nossas petroleiras, o que que eu quero dizer com isso? É que parte da nossa tese, que a gente colocou lá no nosso documento de início de cobertura, é que os preços do petróleo, eles ficariam estruturalmente mais altos, tá. E por que isso? Porque nos últimos 10 anos, a indústria de petróleo investiu muito pouco em exploração e produção, então a oferta, ela ficou apertada, tá. Então quem está se dando bem hoje, naturalmente, é quem produz petróleo, né, o petróleo a $85 é um preço muito bom. Mas se houver uma redução estrutural no preço do petróleo, cara, quem é que se dá bem na margem? É quem tem um baixo custo de produção, é quem tem um baixo endividamento e quem tem um plano de negócios, no que diz respeito ao plano de investimentos, menos agressivo. Por quê? Porque a empresa vai estar gerando caixa, mesmo com o preço de petróleo mais baixo, tá? Então aqui a gente coloca essas características das petroleiras exatamente nessa perspectiva. Então perceba que o custo de extração, o lifting cost aqui da Prio é de $7, da Petrobras é de 6, já o da 3R é de 18 e da PetroRecôncavo de 13. Como é que eles vão conseguir reduzir esse lifting cost? Aumentando a produção, tá. Então isso aqui é uma fotografia do que a gente observa hoje.
Aí um outro ponto também aqui é o endividamento, né, o endividamento da Petrobras ele é muito tranquilo, o endividamento da Prio, ele também é muito tranquilo, e o endividamento da Petrocôncavo também é muito baixo, já o endividamento da 3R ele é bem mais alto. E também, aqui um terceiro ponto a agressividade do plano de investimentos, né, em relação ao tamanho que a empresa tem hoje. Enquanto o da Prio e da Recôncavo tem aí o plano de investimentos menos agressivo em relação ao patamar que a empresa tem hoje, enquanto que o da 3R ele também é mais agressivo, né. Então assim, hoje quem está numa situação bem confortável para surfar, uma maré de preços estruturalmente mais altos, que mais uma vez deve ocorrer só com o passar dos anos, é a Prio e a Petrobras, né. A questão da Petrobras aqui é o seguinte, é que mesmo com um preço estruturalmente mais baixo, não é interessante para o governo, reduzir esse plano de investimentos, tá. Porque isso aqui é obra que é colocada de pé, é refinaria, é aquilo tudo. Então assim, por isso que eu coloquei a Petrobras aqui em segundo. Já a Prio, caso exista uma queda muito relevante no preço do petróleo, por ela se tratar de uma empresa privada, ela pode falar: "Cara, eu vou investir um pouco menos agora, certos projetos que eu queria fazer eu faço depois". Então eu diria, assim, que ela é o case mais tranquilo, tá. Mas nem tudo é notícia ruim, por quê? Pô, a Venezuela está aqui do lado. Tá? À medida que ela precisa de novos investimentos, de novos players e coisas assim, eu acho que vai ter muita coisa ali na indústria de revitalização. Tem muita produção de petróleo que caiu, não porque o campo está depletado, mas porque, devido às sanções, você não consegue trazer dólar, você não consegue trazer tecnologia. Pô, um profissional, PhD em geofísica, ele quer morar, sei lá, na Venezuela, ou ele quer trabalhar, ou ele quer morar, sei lá, no Texas, no Oslo, pois é, Oslo lá na Noruega. Então assim, muita coisa se perdeu ali por causa desse cenário horroroso aí que o país atravessou nos últimos 20 anos. E eu estou falando isso porque se tiver esse giro democrático, muito possivelmente os ativos vão ter que ser abertos para o capital estrangeiro. Então será que não tem ali ativos interessantes de revitalização para serem explorados? É uma possibilidade, tá. Já fugindo um pouco aqui do relatório que eu publiquei, eu lembro que alguns anos atrás eu vi uma entrevista de um investidor chamado Jim Rogers. Ele é americano, anda sempre com uma moeda de ouro no bolso e tal, e ele tinha uma interpretação interessante, que ele falava, perguntaram para ele: "Pô, qual é o melhor lugar para investir?" Isso tem 15 anos. Ele falou assim: "Qual é o melhor lugar? Onde é que você investiria hoje se você pudesse?" E ele falou: "Cara, eu investiria na Coreia do Norte." Aí todo mundo ficou assim: "Caramba, Coreia do Norte, por que isso?" Porque há 10, 15 anos atrás, entrou o ditador atual, né, da Coreia do Norte, que é aquele coreano mais gordinho, assim, mais jovem, e o que ele imaginava é que por ele ser mais jovem, já ter estudado fora da Coreia do Norte, a Coreia fosse se abrir mais a investimentos, né. E à medida que a Coreia do Norte se abre para investimentos, imagina o preço dos ativos lá, imagina qual é o preço da terra, qual é o preço de tudo. Então, assim, eu acho que essa perspectiva foi bem interessante, né, ela foi bem criativa, foi bem interessante, não se materializou, mas esse conceito eu achei bem interessante, né, porque isso aconteceu na União Soviética também, né, à medida que existe a abertura de mercado, cara, tinha muita coisa depreciada, tinha muita coisa que ficou para trás, e os preços estavam derrubados, estavam completamente amassados. Então se aqui uma Albacora Leste custou $6 o barril, quanto é que um ativo equivalente não poderia valer na Venezuela, com todo o risco que tem de se investir lá dentro? Será que poderia valer $1, 50 centavos o barril? Não sei, estou só especulando. Mas, assim, não descartem completamente a possibilidade, disso aqui acontecer, tá. Então, assim, eu tô dando, assim, mais ou menos como é que seria o racional de se investir na Venezuela, assim, você pagar um tão barato num ativo que mesmo que você perca ele, pelo menos o risco ali vai poder ter valido a pena, né. E caso, o negócio dê certo, naturalmente, o investimento vai se multiplicar por muitas e muitas vezes, tá bom? Então, como eu comentei aqui, isso aqui é um relatório temático, né, não traz necessariamente é muito mais aqui uma análise de cenário, não traz necessariamente uma recomendação de compra ou venda, mas eu acho que caso de fato o enfim, o chavismo venha a sair do poder, pelo menos por agora, eu acho que esses quesitos aqui vão ser vão passar a ser considerados,
talvez não nas próximas semanas, mas nos próximos anos, tá. Você não pode desprezar um país que tem uma reserva de petróleo de 300 bilhões, de barris, tá ok? E me diz aí, você gostou desse tipo de relatório? Você acha que te ajudou dentro do processo de conhecimento do setor e de perspectivas? Ou não, você achou chato, não é objetivo, não gostei? Porque se for o caso de você não ter gostado, simplesmente para de fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que com certeza, se você não está observando isso, você pode ter certeza que a indústria de petróleo de todo mundo vai observar a Venezuela, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.